Salve, pessoal! Deixa eu te falar um negócio aqui, seus distraídos. Vou falar igual ela, porque eu acho que ela gosta. Hoje, eu vim entrevistar o podcast da Tia Lala. Acho que muitos já viram, porque ela passou aqui N vezes. Eu acho bom, viu? Quanto mais ela vier, melhor pra mim. Melhor pro estúdio, melhor divulgação, porque ela é fera. E é o seguinte, eu queria muito agradecer ela, porque ela tem, na verdade, divulgado o espaço aqui como parceira, porque faz muito tempo que a gente se conhece, muito tempo que ela já trouxe vários convidados pro podcast dela. Nós já tivemos alguns outros trabalhos extra que não deu certo, mas é assim. Eu acho que muitos vão dar errado e muitos vão dar certo. Espero que outros trabalhos deem certo. E hoje ela tá aqui, ela me chamou para entrevistá-la. E eu queria agradecer ela imensamente por ter me chamado. Ela poderia ter chamado a Angélica, mas a Angélica não foi para gravar, como é que faz? Então, é só o troco. Nada mais do que o troco. Mas enfim, Tia Lala, seja muito bem-vinda ao seu podcast. Gostaria que você se apresentasse aí e falasse sobre você. Quem é Tia Lala? Rafael, isso é legal, né? A pessoa é muito modesta, né? Ela E se humilde. convidar. Não, você esqueceu de falar a minha principal qualidade. Eu sou bonita. Ah, putz. Essa parte você esqueceu de contar. Deixei Ele pra você. esqueceu de contar que tem isso aí, tudo que ele falou e ainda sou bonita. E olha aqui, a pessoa convidar o amigo dela para entrevistá-la. Isso é demais, né? Não, isso eu acho assim o cúmulo da folga. Mas, como nós somos parceiro, e eu acho que parceiro tem hora que tem que ser folgado mesmo pra conseguir as coisas. Tem que ter aquele orinho de peroba na cara. Olha só, interessante isso, porque quando eu comecei com o podcast lá atrás, eu nem sabia direito como que isso ia se desenrolar, né? É aquela ousadia de ver um monte de gente tendo podcast, fazendo entrevistas, e o meu nunca chegava. Eu falei, quer saber de uma coisa? Nunca chegava um momento, assim, das pessoas me convidarem, né? Como eu sou muito atrevida, eu falei, eu vou criar o meu podcast. E o negócio foi tão gostoso e começou a aparecer muita gente para eu poder fazer a entrevista. E acaba que quando eu trago um convidado, o meu tema sempre fica em segundo plano. Então, são poucas as oportunidades que eu tenho de contar mesmo um pouco da minha história e de falar sobre o meu trabalho. Então, assim, meu Instagram, não sei se você tem percebido, cada vez ele tem tomado mais um perfil profissional, né? E as pessoas estão tendo muita curiosidade e necessidade de saber de fato o que é que eu faço, como que eu faço e a vida das pessoas que eu tenho transformado. E aí eu falei, nada melhor que o Rafael, que já está aí, conhece o meu trabalho através desses momentos que eu tenho aqui com as pessoas que eu trago, para poder estar comigo nesse momento agora e transformar esse podcast em perguntas e respostas que vão esclarecer essas pessoas, né? E o bom é que a gente brinca até na hora de falar sério, é tão bonitinho, né? Fica todo mundo calado, prestando atenção. Prestando Mas, atenção. olha só, eu tenho que confessar aqui pra vocês o seguinte, bastidores. Antes de começar, nós vamos falar dos bastidores. Segue ela lá depois. Lázara Rosana. Lázara Rosana. Ela tomou um remedinho, porque ela tava ansiosa, frio na barriga. Mas, ó, é muito engraçado. Muitos que chegam aqui, muitos não, quase todos que chegam aqui têm esse frio na barriga. Mas não precisa. É o seguinte, o frio na barriga ele vai existir sempre. Depois a Lázara até vai falar sobre isso aí. Mas é uma coisa natural. Todo mundo que chega aqui sabe o que vai falar. Conhece o seu assunto, conhece a rotina, conhece seu produto e vai falar. Mas é uma coisa momentânea. Mas, Lázaro, depois de tomar remedinho, café, brincar, pedir música, blá, blá, vamos começar aqui, porque eu acho que tem algumas perguntas aqui cabulosas, cabulosas. Eu queria saber o seguinte, Lázaro. Tem uma parte da mulher que ela tem uma polaridade. Como que a mulher ela vai para polaridade masculina? Me explica mais sobre isso aí. Para falar a verdade, todos nós, independente de gênero, né, nós temos as duas polaridades. Porque nós somos a metade pai e a metade mãe. Então, todo mundo tem a polaridade masculina e a polaridade feminina. O que acontece? Por questões até históricas, né? Lá no momento das guerras, muitos homens morreram. E aconteceu um movimento natural que as mulheres precisaram sair de casa, precisaram trabalhar. E a energia que leva a mulher para o mundo é a energia masculina. Essa energia que é a energia da ação. É a energia que lida com o dinheiro, é a energia que faz você se movimentar, que faz você criar os seus projetos. Então, essa é a polaridade masculina. Então, lá atrás, quando as mulheres precisaram sair de casa porque perderam os seus homens,
elas recrutaram essa energia. E aí vieram vários movimentos feministas. E, por um momento, houveram algumas deturpações dentro desses movimentos e as mulheres gostaram. Por quê? Realmente foi bom, teve a parte boa, porque as mulheres ficaram independentes financeiramente. Elas conquistaram várias coisas que são muito assim, recentes, conquistas de 20 e poucos anos, de emancipação em várias áreas da vida. No trabalho, na política. Eu acho que a conquista do voto feminino tem coisa de 50 anos. Então, imagino o tanto que foi importante. Só que as mulheres que gostaram muito disso se desconectaram da sua verdadeira natureza, que é a energia feminina. Então, existe o que é natural, o que é normal e o que é comum. Então, deixou de ser natural quando a mulher recruta a energia masculina e fica nela. E como que a gente percebe que a mulher está na energia masculina? Quando ela não consegue ficar num relacionamento, quando ela começa a adoecer. E muitas mulheres, Rafael, elas não conseguem nem engravidar. Elas não conseguem ir para um relacionamento, elas não conseguem ficar num relacionamento saudável. E elas me procuram falando assim, Lázara, eu estou numa fase da vida que eu só atraio o homem banana. Porque energeticamente, a mulher masculina não tem espaço para chegar um homem viril ao lado dela. Sabe o imã, quando você pega o Que imã? aí fica competindo? É como se fosse uma competição. Só que o homem viril, que está no masculino saudável, ele nem chega perto dessa mulher. Sabe o imã, quando você coloca as duas Repele, né? polaridades, positivo com positivo, não encosta. Então, se o homem viril ele está no masculino saudável, ele sente essa mulher, ele não é competitivo. Ele não se aproxima dela, ele simplesmente sai. Agora, o que vai atrair? O que essa mulher vai atrair? O homem que está na polaridade feminina. E o homem que está na polaridade feminina é o homem frágil. É o homem que geralmente ele não é o provedor, porque ele não tem a energia da ação. Lembra que eu falei lá no começo? Então, a energia feminina é a energia que é da nutrição. É essa energia que recebe, que é da natureza do feminino. Agora, imagina um homem que está desconectado do masculino. Você acha que ele protege? Não, porque ele não tem ação, né? Você acha que ele provê? E aí essa mulher, você acha que ela vai dar espaço para esse homem? Ela que carrega a mala, ela que abre a porta do carro, ela que sai atropelando tudo, ela que sai na frente. E aí o banana vem atrás. E é interessante porque se você for olhar, tudo é intencional. Só que as pessoas que estão distraídas não percebem. Porque lá atrás, da nossa geração, os desenhos já incutiam isso na cabeça das pessoas. Lembra das garotas superpoderosas? Uhum. E você lembra qual que era o desenho que era da mesma época? Os bananas de pijama. Então, assim, olha, o que as meninas da nossa geração aprendiam? Que elas tinham que ser superpoderosas. Elas que tinham que combater o crime, elas que tinham que estar ali à frente defendendo as outras mulheres, as outras pessoas. E, em contrapartida, o que era ensinado para os meninos? Que eles eram bananas e que ficavam o dia todo de pijama, né? E tinha até musiquinha, bananas de pijamas descendo as escadas. Lembro. E aí veio essa geração aonde as pessoas não se encontram nos relacionamentos. Uma geração de homens e mulheres adoecidos. Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. A mulher, quando ela te procura, ela já sabe dessa polaridade? Ou isso é uma coisa que você vai descobrindo durante a sua mentoria, ou durante o. Eu não sei em como chamar essa. Como chamar esse. Eu não sei se pode ser um tratamento dado esse nome. Mas a mulher, ela chega pra você dizendo: eu estou com a polaridade masculina muito à flor da pele e gostaria de ter o equilíbrio. Muito boa essa pergunta, você sabe por quê? Muitas não têm noção. Porque, primeiro, que elas confundem o que é estar na energia masculina. Porque não tem nada a ver com ser uma mulher feminina. Tem mulheres muito femininas. Por quê? Porque são vaidosas, que andam de forma feminina, com acessórios femininos, mas a atitude e o comportamento é masculino. Então, ela acha que ela tá feminina, porque ela colocou um brinco, ela passou um batom, Mas só tá na aparência. só na aparência.
mas a atitude é masculina. E aí, nos workshops que eu faço, inclusive, dia 10 agora, de agosto, eu vou fazer um workshop para mulheres. E o nome desse workshop é A Mulher Masculina Morre Sozinha. E é verdade. Do tanto que isso é forte. Então, assim, eu faço um exercício oculto e eu coloco essas mulheres para entrarem em um espaço sem que elas saibam o lugar que elas estão pisando. E eu peço para elas, entra nesse lugar e traz a percepção do que está escrito nesse papel. O seu corpo sabe, ele se conecta com esse lugar e ele sabe o que está escrito aí, qual a informação que tem. O feedback que elas trazem através do corpo, porque o nosso corpo, ele fala muito mais do que o que a nossa boca pode dizer, né? Tem uma frase que fala, o corpo fala, né? Tem um livro. Um livro. Um livro. Então, eu até recomendo a leitura desse livro, O Corpo Fala. Então, eu falo assim que o nosso corpo, ele não fala, ele denuncia. Então, às vezes, a sua boca está querendo mentir, mas seu corpo está denunciando. E aí, o corpo dessas mulheres começa a trazer essas informações. E eu vou fazendo a leitura para o grupo e vou mostrando, porque no final, eu abro esse exercício oculto e elas ficam impressionadas. Quando elas vão para o feminino, elas falam, não gosto de ficar aqui. Agora, olha só, é da natureza da mulher ser feminina. E por quê? Tem muitas que choram no final. Quando eu vou... aí entra o momento do tratamento, né? Por quê? Porque existe um processo de desconstrução do feminino que está acontecendo e muitas mulheres estão distraídas e não estão prestando atenção nisso. Olha só como é que é a propaganda do absorvente. Coloca um líquido azul. Então, assim, ó, a mulher não pode nem ter contato com a menstruação dela. São pequenas pílulas que vão minando o feminino até que a mulher não consiga mais se identificar com ela. Então, assim, se o seu cabelo é enrolado, ele não é bom, se ele precisa alisar, se ele é preto, você precisa clarear, a sua unha já não pode ser mais natural, os seus olhos, seus cílios, seu lábio. E nessa história, mesmo antes da mulher se descaracterizar toda, eu perguntava para elas sobre a identidade delas, quem você é e o que você quer, e muitas não sabem me responder. Então, as mulheres foram se desconectando da sua verdadeira essência. Quando elas sobem nesse lugar do feminino, elas não querem ficar lá. E aí elas se identificam com a energia masculina. E a maioria das mulheres que vão nos meus eventos são solteiras. E são mulheres de 35, 40 anos. E provavelmente vai ser muito complicado elas entrarem em um relacionamento se elas não se tratarem. Mas existe tempo para elas ainda. Existe tempo para que o amor aconteça. Então, meu trabalho é resgatar essas mulheres desses lugares. Tá, mas aí, uma pergunta aqui, até para você explicar para quem tá assistindo aqui, como é que essa pessoa se autodescobre que tá nesse embaraço aí, nesse imbróglio de polaridade masculina muito aflorada, a feminina foi deixada. Como é que ela descobre? Dá um exemplo ou dá um gatilho aqui que você fala, ó, você que tá vendo, se suas atitudes estão mais ou menos nesse sentido, pode me procurar que com certeza o seu lado, a sua polaridade masculina está aflorada. A mulher sobrecarregada, a mulher cansada, a mulher que resolve tudo, que nunca tem tempo para nada, que se exige demais, que começa a gerar processos de adoecimento, que percebe que o ciclo menstrual dela está todo desregulado, ela sente muita dor, tanto na menstruação quanto no pré-menstrual, e tem as que estão entrando na menopausa, que é extremamente desconfortável, porque a mulher é cíclica e o natural dela é ser fluida. A mulher precisa ser fluida. A mulher que está no feminino saudável, ela é leve. Ela é leve nos movimentos, ela é leve na fala, ela é leve nos gestos, na expressão corporal. A mulher masculina, ela é retilínea, ela é dura, ela é firme. E o corpo fala. A menstruação é tão interessante, Rafael, que ela é cheia de coágulos, que são bolas de sangue. Então, ela pode ver a partir daí. A mulher masculina não chora. Ela tem dificuldade de chorar. Por isso que ela começa a adoecer. O ciclo menstrual dela é todo irregular. Então, o sangue dela não flui. Ela é controladora. Então, isso aí que você está falando são pequenos pontos
que a mulher, que se identificar com alguns ou vários, tá com a polaridade masculina ali desregulada. Ovários policísticos, por exemplo, são, pode ser, não é regra, tá? Não é regra, são sinalizadores. Que é igual você me perguntou. Quais são os sinais, os sintomas Isso. que a mulher pode acender a sirene amarela? São sinais e sintomas que pode levar essa mulher a entender. Por exemplo, a mulher que se sente invisível aos olhos dos homens. É uma mulher que pode estar tão na energia masculina que o homem não enxerga ela. Que quando você fala invisível, é que ela fala assim, os homens não me reparam. Ela entra... Eu saio e ninguém me nota, ninguém chega em mim, ninguém me procura, ninguém isso, ninguém aquilo. Seria isso. O invisível seria isso. Exatamente. Mulheres que chegam para mim e falam assim, Lázara, eu me produzo da cabeça aos pés, eu saio com a minha melhor roupa. Aí não adiantou, ninguém me viu. Aí eu falo assim, agora eu vou colocar um decote agressivo. Não é nem ostensivo, é agressivo. Eu vou pôr um salto bem alto. Quase vulgar. Quase vulgar. E você pode reparar que Goiânia tem essa fama das mulheres se vestirem com roupas micro. Curtíssimas. Muito curtas. E mesmo assim elas falam para mim, ninguém me nota. Então, são mulheres que estão invisíveis aos olhos dos homens. E tem mulheres que saem com roupas assim... Normal. Com o corpo todo tampado. E faz super sucesso, e nem é tão bonita. E o que é isso? É a mulher magnética. Não tem nada a ver com sensualidade, não tem nada a ver com erotização. E tem mulheres que vão para os meus workshops, porque eu falo muito da mulher magnética, e elas acham que eu vou dar aula de dança para elas, de sensualidade. E não é. A mulher invisível, ela pode estar enredada em várias dinâmicas ocultas. Uma muito comum é que ela ainda não conseguiu sair da família de origem dela, que é da relação com os pais. Olha, uma mulher de 40 anos, mais de 40 anos, que ainda está lá, ó, reivindicando dos pais. Às vezes ela está questionando uma traição que o pai fez com a mãe e ela nem conseguiu olhar para a vida dela. 40 anos essa mulher está sobrevivendo. E aí qual homem que vai olhar para ela se a vida dela está passando, mas o olhar dela está preso no retrovisor? Questionando o pai, até hoje, indignada com o que o pai fez. E eu pergunto assim, mas seus pais se separaram? Ela, não. Por que ela não foi cuidar da vida dela? Só que assim, eu tô falando de uma forma muito firme aqui, eu falo assim pra ela, mas por trás da história dela tem uma dor. Não, aqui você tá só falando superficialmente o que pode ser de exemplos para a mulher que tá assistindo identifique algum ponto para poder procurar a Lázara, para poder, né, seguir em um tratamento, um workshop, enfim, no que seja. E não vai adiantar eu falar de uma forma doce pra ela, porque a verdade é o que liberta. Então eu vou ser muito firme com essa mulher. E vou falar pra ela, você deixa de ser distraída e começa a cuidar da sua vida logo. Se você quer que o amor aconteça pra você. Se você tá disposta a ter um amor, Exatamente. né? Viver o amor. Exatamente. Então até o presente momento ela não viveu. Não, ela viveu a um desgraça retrovisor dos pais dela. Entendi. Que muitas vezes não foi uma desgraça pros pais dela. Porque eles nem se separaram. Eles não estão nem sabendo, né? Eu falo assim, os nossos pais têm a sala da discórdia que eles quebram o pau na frente de todo mundo. E tem o quartinho da reconciliação que ninguém vê o que acontece lá dentro. Isso é verdade. E mulheres de 40 e tantos anos que estão lá, presas ainda. E outra dinâmica comum da mulher invisível é essa mulher que está tão na energia masculina que os homens não conseguem percebê-la. E aí a mulher magnética, que não tem a ver com sensualidade, é essa mulher que está na natureza dela. Ela atrai olhares e... Todos. E aí pensa assim, ó, que tem a ver com sensualidade, com sexualidade, não tem. Não tem a ver. Mas ela se torna uma mulher sensual porque ela é feminina. E aí ela é feminina no jeito de falar, no jeito de sentar, no jeito de comer, no timbre de voz. E o homem masculino viril, que está no masculino saudável, ele deseja essa mulher. Por quê? Porque ele é provedor, ele é protetor. E isso vem lá dos primórdios. Então, eles se complementam. Porque o homem, ele é o caçador. E o homem não vê isso como um ciúmes, né? Não. Porque a mulher magnética, ela, segundo o que você está falando, a mulher magnética, ela atrai olhares. Sim. Magnetismo, vai atrair olhares, vai atrair comentários e tudo. E o homem que tá no masculino viril saudável, ele vai olhar isso como uma coisa boa. Falar, poxa, minha mulher só traz coisa positiva e tal.
pra não ter o olhar dos ciúmes. Ele Pra não gosta confundir. disso. É tudo inconsciente, viu? Ele gosta disso, você sabe por quê? Porque o homem é do instinto dele ser competitivo. Isso tá lá na natureza dos animais. Uhum. Ele precisa disso. Porque inconscientemente ele fala assim, ó, ela é uma fêmea que todo mundo quer, mas ela é minha. E nem ele sabe o que ele fez para merecer. E ela é magnética. Só que ela é magnética para tudo. Ela é magnética para a profissão dela. Toda mulher quer ser amiga dela. Aonde ela passa, ela é magnética. Agora, tudo tem um lado luz e um lado sombra. Quando a mulher está descompensada, e nos atendimentos que eu faço, essas mulheres, elas passam pelas fases. Então, ela está invisível. E aí eu vou ensinar para ela a passar pela fase e ir para a mulher magnética. E é natural que ela transite nisso e fique no lado sombra. Então, eu falo assim, imagina o imã que atrai prego enferrujado. Vai atrair um parafuso que a rosca não encaixa, que muitas vezes é o homem casado. Muitas vezes é o homem que não é compatível com ela. Então, ela vai precisar aprender a lidar com o magnetismo dela. A mulher, quando fica deslumbrada e fica muito encantada com esse magnetismo, pode virar um problema para ela. Imagino. Tem que saber lidar, Tem né? que saber lidar. Então, assim, profissionalmente também. Porque ela pode receber uma proposta de trabalho que pode ser uma verdadeira cilada. Porque esse magnetismo dela, ela pode ser colocada em um lugar que, de repente, ela vai ser usada ali para atrair coisas que não são tão boas. Para ser corrupta, para transitar com o dinheiro de uma forma ilegal. Usar pro mal, né? O magnetismo pro mal, né? Pro mal. Sabe? Só que ela vai ficar... O ego dela vai ficar tão balançado que, no primeiro momento, ela pode se encantar com isso. Então, assim... Passar por esse tratamento e ter consciência desses processos traz muita luz para a vida dessa mulher. Imagino. E agora, outro exercício muito fácil, que quando as mulheres chegam para mim, principalmente as que são do mundo corporativo, que trabalham há muitos anos no universo empresarial, e elas falam, Lázaro, eu quero começar. Isso, deixa eu só te interromper para perguntar. Seriam mulheres de alto escalão? Diretoras, coordenadoras? Ou seja, o seu tratamento, o seu trabalho, os seus workshops, independente se é uma mulher com um lado masculino PJ ou PF, é igual? Igual. Independente. Quando elas me procuram, elas falam assim, me dá um exercício simples. Eu preciso de algo para eu dar o primeiro passo. E eu falo, então, dá o primeiro passo que a estrada vai abrir. E qual que é o primeiro passo? Eu falo para elas, você vai sair desse encontro comigo agora, você vai passar na primeira loja que você encontrar e vai comprar vestidos, saias. Elas começam a rir. Porque elas nem sabem mais comprar esse tipo de roupa. Porque estão tão acostumadas a usar terno, calça, salto. E você vai comprar uma rasteira. E o segundo exercício, você vai para a natureza. Porque não tem nada mais feminino do que a natureza. Entrar em contato com a natureza. Mas o que um vestido vai me ajudar, Lázara? A sua postura muda quando você coloca um vestido. É automático, é instantâneo. Muda o seu jeito de sentar. Você não consegue sentar igual quando você está com uma calça. A calça te aperta. E aí você começa a ficar fluida. Então, assim, elas me dão feedback na mesma hora. Isso tudo que você está falando é o que acontece nos seus workshops e tratamento. No meu trabalho. Segura, gente, pelo amor de Deus. Não vai falar tudo aqui, não, porque senão ninguém vai querer fazer com ela. Mas vocês estão entendendo aí, né? Ó, só passa o melzinho lá, só passa o melzinho. Deixa eu te falar, isso é só o primeiro passo. A estrada vai abrir e aí tem muito chão pra vocês percorrerem, gente. Tem muito tempo pra ficar com ela ainda, gente. Calma, não é só assim, você vai dar o passo, ela vai abrir e vai asfaltar tudo e você vai sair, não. Tem muito passo pra fazer com ela ainda. É um tratamento longo, mas vale a pena, pelo que eu tô vendo aqui. Meu amigo, vale muito a pena. Olha, minha mentoria são 4 encontros, Rafael, que a mulher tem comigo. Geralmente são 2 encontros presenciais. Quem está em Goiânia tem esse privilégio de estar comigo presencialmente e 2 encontros online. E eu acompanho essa mulher durante 6 meses através de um canal direto com o meu WhatsApp. Então, é o diferencial da minha mentoria. Ela não vai ter ninguém, eu não vou terceirizar o trabalho. É comigo. Então, assim,
ela vai ter vários desafios depois que ela sair desses momentos comigo. É muito intenso, né? Porque ela vai trazer do inconsciente dela questões que estavam submersas. Então, quando isso vem à tona, elas falam para mim, Lázara, parece que o espaço de tempo não corresponde à realidade do que a gente vivenciou. E aí eu preciso dar esse suporte para elas durante 6 meses. E aí vem várias descobertas, vem vários insights de coisas assim surpreendentes e maravilhosas. Mas só para você ter ideia de workshops que elas saem, passa 20 minutos, elas me ligam, me mandam mensagens e falam assim: Lázara, eu estava invisível até o momento que eu entrei no workshop. Agora olha essas mensagens que eu acabei de receber. Então, assim, é muito louco. Se eu não trabalhasse com isso há tanto tempo, eu poderia até falar que era mentira, sabe? Mas como eu sei que é verdade que funciona, essa mudança de postura interna, que eu falo que é um movimento da alma, né? Então, é incrível, é maravilhoso. Tá, mas uma que você falou aí que quem tá em Goiânia são 4 encontros e depois 6 meses de acompanhamento, ok? Mas quem tá fora, se quiser a presença da Lázara, pagando bem que mal tem, a Lázara vai? Claro, a Lázara agora vai para o Brasil inteiro. Boa, isso que eu queria saber. Até fora do Brasil. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa muito especial para mim. E tô vendo a possibilidade de eu ir para Portugal, quem sabe até esse ano. Fazer um grupo lá nos mesmos moldes que eu faço aqui. Ah, eu achei que era um podcast. Mas tudo bem. Pode ser um O podcast fica aqui no também. Brasil, pra falar o português de Portugal. Quem sabe, né? Mas enfim. Bom, vamos continuar aqui, senão ela é muito distraída. Aí o trem vai pipocar aqui. Ô, Rafael, você tá brincando isso, mas você sabe que eu comecei a chamar o povo de distraído porque eu sou a mais distraída de todas, né? Eu sou muito distraída, eu sou assim, muito focada nas coisas que realmente eu preciso e eu acho que é um mecanismo de defesa e de sobrevivência que meu cérebro, com o tempo, foi desenvolvendo. Tem coisas que eu não consigo reter. Eu já te contei que eu tenho dislexia? Não. Então, eu acho que isso é um mecanismo de sobrevivência. Então, assim, eu vou deletando muitas coisas para eu conseguir focar no meu trabalho, aprender o que eu preciso aprender, e guardo muitas informações e outras Tá deletado. tá deletado. Então, eu comecei a brincar. Do tanto que eu sou distraída e as pessoas me chamarem atenção, por exemplo, eu entro num hotel, eu nunca sei para que lado que eu tenho que sair depois que eu entro dentro do quarto. No Seu shopping. GPS fica recalculando rota. Totalmente. No shopping, eu nunca sei aonde que eu parei o carro. Então, assim, isso é o básico. Eu teria que te contar muitas Não é outras... TDAH. Não, não é. Isso aí é o mínimo, né? Então, assim, tem várias coisas relacionadas à leitura, aí que entra mesmo a parte da dislexia. Então, as pessoas começaram a me chamar a atenção e falar, nossa, que distraída, muito distraída. E eu comecei a brincar com isso. Porque, assim, meu trabalho consiste nisso, né? Em trazer informações do inconsciente para o consciente. Então, você deixa de ser distraído e começa a prestar atenção, né? Quando você toma consciência. E aí virou um meme, né? Presta atenção e deixa de ser distraída. Deixa de ser distraída que eu tenho mais pergunta aqui. Você fica fazendo gracinha, aí o trem não vai Não fluir. vai render. Não, vai render. O problema é esse, né? Vai render muitas horas aí de gravação. Mas muito bom. Bom, saindo da polaridade masculina, né, que a mulher fica, a mulher, ela tem um lado feminino adoecido? Tem. Como é que funciona, enfim? É muito interessante isso, porque, assim, acaba que é uma mistura de tudo, né? Porque a mulher que não teve a força do masculino, e geralmente isso começa lá na relação com o pai, e também existem várias dinâmicas que pode levar essa mulher a ficar com o feminino ferido, ela vai adoecendo, muitas vezes por lealdade à mãe. Então, assim, se a mãe ou a linhagem feminina, e aí vem aquelas crenças, né? Quantas mulheres eu já tratei que chegam para mim com uma narrativa que nem faz sentido para a vida dela hoje e ela tá distraída. Ela nunca parou para pensar e eu começo a fazer perguntas para ela até ela prestar atenção e ver que não faz sentido. Daquelas historinhas assim, ó, todo homem trai. Homem não presta. Homem é cachorro. Todo homem é assim. Todo homem é assado. Então, isso vai ferindo o feminino dessa mulher.
E ela começa a atrair relacionamentos tóxicos. Ela só atrai homem desse jeito. Só homem tóxico. Por quê? Porque ela tem que ser leal à linhagem feminina dela. E quando eu vou estudar a vida dessa mulher, às vezes o pai maltratou muito a mãe. Às vezes foi um pai abusivo. Ela viu isso acontecer. A avó, a mesma coisa. Às vezes foi um avô que abandonou essa avó com vários filhos. E a avó teve que ser muito forte. Então a avó recrutou a energia masculina. E aí ela cresceu vendo que quem era forte no sistema dela eram as mulheres. Isso fere o feminino. Ela se desconecta do masculino. Então ela fica ferida dos dois jeitos. Porque ela não tem a força do masculino, porque ela não teve essa referência do pai. E acha que todo homem é. E ela vem com essas crenças. E quando eu começo a perguntar para ela o trauma de verdade, qual homem que te feriu e como ele te feriu, às vezes ela não tem essa referência da história dela. Ela às vezes até atrai o homem abusivo, mas ela não tem um trauma assim significativo de um homem que talvez tenha agredido fisicamente. Começa uma relação e ela já interrompe. Sabe? Não chegou a ter um trauma profundo na vida dela, mas ela é leal às mulheres da família dela. E aí eu pego essa mulher para tratar, o feminino dela é extremamente adoecido. E o masculino já não tem, né? Já não tem. Então ela fica uma mulher amarga, ela fere outras mulheres, ela é uma mulher agressiva, ela não dá espaço para ela ser feliz. Você conhece alguma mulher assim? Não, na minha rede de relacionamentos, graças a Deus, não. São mulheres tristes, que você olha, o olhar dela é triste. E o oposto disso? É a mulher com feminino saudável. E aí ela vai estar alegre, saltitante. Não é exagerada, é natural. É essa mulher que eu te falei, é uma mulher que flui. Ela flui, é com leveza. É uma mulher que fica bem num relacionamento. Ela é uma boa mãe, ela é uma boa filha. Olha, mulheres do meu Brasil baronil. Vou falar pra você. Você precisa conhecer a Lázara? Pessoalmente. Você que tá em São Paulo, Rio de Janeiro. Contrate a Lázara pra Por te que dar... do Rio de Janeiro? Ué, praia, sol, mar. Ela tá doida pra fazer um workshop no Rio, moçada. Ribeirão Preto não pode, não? Ribeirão Preto. Só quando toca Henrique e Juliano. Mas Se- haverá sinais. Meu Deus, o que essa mulher já escutou dessa música aqui não tá escrito nas estrelas. Bom, eu acho que nós já rodamos aí polaridade masculina, feminina, saudável, magnética. Tem algo mais nesse assunto aí que você queria falar sobre se a mulher magnética não é sensual, porque você já falou isso, né? Ela não tem não esse cunho sexual. Apesar de chamar dela ser, né, muito sensual por ser magnética, né? Então é natural. Não é aquela mulher que força a sensualidade. É natural dela. Mas esse lado natural do magnetismo, ele tem uma luz por trás disso? Tem, total. Como que você entende isso? Quando você me pergunta assim, como que você entende? Não sei. Eu não sei como é que eu entendo a luz, né? Como é que uma mulher magnética saudável, sem ser lado sexual e tudo mais, tem uma luz. Não sei, acho que é a aura dela, eu acho que é postura. Eu imagino postura. Sim. A pessoa chega, ela já tem uma postura que chama atenção. Eu vou te falar a verdade assim, ó. Quando você estava falando do magnetismo, eu lembrei muito da Viviane, que é minha esposa. Você não a conheceu ainda, não por motivos... Ela só vem na parte da manhã. Mas ela tem, até porque a irmã dela externa muito isso, de que quando ela chega, ela chama atenção. Uhum. Vou dar exemplos para poder as pessoas entenderem aqui. A Viviane ela vai toda semana para Nápoles. Uhum. Não porque ela tem uma segunda família lá. Isso é só a Angélica. Angélica. É só a Angélica. Mas porque ela trabalha lá com o pai dela, no hotel, gerencia e tal, e ela foi jogar um beach tênis num lugar onde ela não frequenta, e a irmã dela frequentou. E ela chegou, foi jogar, ficou quietinha lá e tal, e de repente, na hora que viu, tinha algumas mulheres que, muitos anos passados, elas se conheciam, mas perdeu contato, cada uma casou, foi pra um lado, e passou um tempo, tinha muita gente em volta dela, e a irmã dela falou, nossa, mas você nunca vem aqui. E eu venho aqui, as pessoas não falam comigo, mas vai lá e fala com você. E a gente vai pro barco em Brasília e vira e meia tem um barco já querendo encostar pra dançar, pra festar e tal e tal. E ela brinca, ela fala, todo mundo quer ser meu amigo. E eu vi várias frases, você falando, e eu vendo as situações e o que acontecendo.
Por isso que eu te perguntei. Quando a pessoa que tem um magnetismo feminino saudável e o homem não vê como ciúmes, que é o meu lado, que eu não vejo como, e ela não se veste sensualmente para provocar nem a mim e nem a terceiros, e eu vejo, e eu fico falando pra ela, falou, ó, te julgou. O te julgar é, na verdade, o seguinte, ela está andando no shopping, eu do lado dela, e vem uma pessoa de frente, e eu olho, a pessoa tá assim, secando ela, e... Não. Aí eu brinco com ela, te julgou. Ela, nossa, nem percebi, enfim. E eu já mostrei pro Danielzinho, nosso filho, falei, filho, presta atenção que eu vou te pontuar, pra você falar pra sua mãe que realmente eu fico brincando, mas é verdade. E eu vou cutucando ele, ele olha e a pessoa tá olhando de cima pra baixo. Isso em vários lugares. Vai ali numa festa que tá pessoas nos lugares, logo ela já tá enturmada ali e a roda de amizade já tá ali e tal. E eu acho que é pela postura, pelo jeito e tal, mas assim, eu enxergo isso como coisa boa. Sim. Porque pra mim é muito bom. Hoje, depois de muito tempo aprendendo e vendo, eu tenho ela como a mulher que eu pergunto antes de abrir qualquer negócio. Porque ela tem a visão melhor do que eu. Eu tenho a mão de obra. Eu tenho a parte de execução. Uhum. Ela tem a parte de visão. Então, tudo que eu vou abrir de novo... Amor, e aí? O que você acha? Não, vai dar certo. Então, hoje eu já descarto. Eu nem não dou murro em ponta de faca mais. Já aconteceu. Até pra mim falar assim, não é possível que ela sabe. A competição, não é possível que ela sabe mais do que eu. Eu vivo isso aqui, não é possível que ela... O coworking só foi aberto, porque quando eu falei pra ela, ela topou na hora. Eu falei, demorou. O podcast, a mesma coisa. E aí eu fui aprendendo e falando, não, realmente, ela tem a visão e eu tenho a parte de execução. Sim. Então, casou. E você provavelmente não. Vocês dois estão, cada um na sua polaridade. Você está no masculino saudável e ela está no feminino saudável. E isso é o ideal do relacionamento. Então, o homem, ele é caçador. E você observa isso, né? O homem, ele é a provisão. A mulher, olha que interessante, o homem, ele dá a casa. E a mulher faz da casa o lar. Por isso que quando você fala assim, olha, eu quero fazer um negócio, e ela tem a visão. Você tem a provisão, ela tem a visão. Ela é intuitiva. Eu até arrepiei, você acredita? Arrepiei, olha aqui. Por quê? E aí você confia, porque ela tem isso. Isso é característica do feminino saudável. E quando vocês dois... E por isso que forma a aliança. O anel é o símbolo dessa aliança. Então, quando ela fica no feminino, ela aciona o seu masculino. E por isso que não tem ciúmes. Porque vocês têm essa aliança. E nessa aliança ninguém entra. Quando os dois estão saudáveis. Estão alinhados, né? Estão alinhados. E é muito bacana. Eu quis dar esse relato porque quando você foi falando, eu fui imaginando, né? Todas as sequências de falas me veio na memória tudo que já aconteceu. Então, assim, é só um testemunho para dizer que existe, sim, essa aliança, esse feminino e o masculino, tanto na mulher quanto no homem, saudáveis, Sim. onde cada um coloca, eu acho que não sei se pode ser assim, coloca o masculino coloca o feminino em ação no nível saudável e vice-versa. Outra coisa, o homem, ele dá o alimento, a mulher dá a vida, através dos filhos. Então, você entende que o tempo inteiro vocês dois estão com a troca equilibrada? Você coloca a sua parte, que é essa da natureza, que se a gente for olhar lá dos homens primitivos, você coloca a sua parte e ela coloca a dela. Então, vocês vão equilibrando o relacionamento. Isso é um modelo de relacionamento ideal. E o mais interessante que eu falo assim, que vocês conseguiram e estão conseguindo adaptar um modelo de relacionamento aos dias de hoje. Por quê? Olha como que eram os relacionamentos dos nossos avós. Não tinha a quantidade de recursos que tem hoje. Tecnologia dentro de casa era uma rotina. Agora, as religiões, elas querem que a gente traga para hoje o mesmo modelo de relacionamento que foi no passado. Por isso que está tentando divórcio. Não existe mais um casal se relacionar da mesma forma que os nossos pais e os nossos avós se relacionavam. Por quê? Porque eles não tinham acesso a ver o mundo através de uma tela. Não tinham acesso ao dinheiro da forma como a gente tem, de gastar sem nem ver o papel. Concordo. O dinheiro totalmente virtual. Agora, imagina pegar dois jovens, como vocês, colocarem dentro de uma casa, com todos esses recursos, com os modelos do passado. Então, as pessoas vão precisar urgentemente rever a forma de se relacionarem se quiserem estarem juntos. Ou, se não, a instituição casamento
é uma instituição falida. E quem está falando isso são as estatísticas, a quantidade de divórcio. Eu falo uma coisa, é expectativa. A gente vê muitos coaches falando sobre a importância do casamento. E eu acredito demais, eu sou super a favor do casamento. Agora, em contrapartida, vem a quantidade de divórcio. Então, não é muito mais fácil você sentar e falar, vamos combinar? Que mudou tudo, né? Porque eu tenho a minha rede social, meu marido tem a dele. De repente, nós temos uma amiga em comum e aí ela é minha amiga. Ela é mais minha amiga do que dele, mas ela começa a seguir ele. Tá certo? Será ela ficar curtindo foto dele? Ela é minha amiga? E esses acessos que vão dando e que vão criando, como que a gente combina isso hoje, né? Então, assim, até pouco tempo isso não existia. E como que a gente vai lidar com essas questões? Tem que ter muita maturidade. Eu falo isso pra Muita Viviane. maturidade. Pra Viviane não, eu falo pra qualquer um. Tem que ter maturidade. Relacionamento tem que ter maturidade. Você tem que estar bem esclarecido do que você quer, de quem você é, da pessoa que você tá, do perfil dela, se é o seu perfil, você tá casando os pensamentos. Não Sim. precisa alinhar tudo. Não precisa ser tudo igual. Não. Vocês não precisam Não, votar e- no mesmo, não. na mesma pessoa, não precisam gostar do mesmo time, não precisam gostar da mesma religião, mas vocês têm que estar pelo menos alinhados num propósito. Isso é básico. Mais uma pergunta falando sobre magnetismo, falando sobre o seu trabalho. O trabalho da Lázara, o tratamento, enfim, o nome que for, ele é só pra gente solteira ou o casal também entra nesse processo? Entra, por conta disso que a gente acabou de falar. Os relacionamentos estão muito adoecidos. As pessoas me procuram. Eu tenho 2 formações nas constelações, familiares e organizacionais. Então, as pessoas me procuram para tratar suas empresas através do olhar sistêmico. Então, eu vou fazer uma mentoria. Rafael, no dia da entrevista, do diagnóstico, toma outro rumo. Por quê? Você tá falando de uma empresa que é um casal. É isso que eu ia falar agora. 80% das empresas brasileiras são familiares. Aí a pessoa chega falando para mim, Lázara, minha empresa está um caos. Eu preciso de ajuda. Só que ela está crescendo, está faturando muito, mas tá um caos. Vamos olhar para isso. Eu falo, vamos. Então vamos começar a fazer os tópicos aqui, por onde que a gente vai começar. Só que aí toda hora, é meu marido, é meu sogro. Aí eu respiro e falo, vamos por partes. Quando eu vou fazer esse diagnóstico de forma profunda, a família está falindo. Eu falo, então vamos começar do começo? Então a mentoria é muito mais para o casal do que para a empresa. Porque vem da família para dentro da empresa, é isso, né? Da família para dentro da empresa. Só que acontece uma identificação dos papéis. Aí ninguém sabe mais aonde que entra o marido, aonde que entra a mulher, quem que é o diretor, quem que é o diretor financeiro. Não existe mais a separação. Então, eu trato o casal. Às vezes essa pessoa fica comigo 2, 3 mentorias, ela compra de mim. Porque eu trato primeiro o casal. Aí eu desidentifico marido do dono. Eu faço ela olhar para ele desidentificando. Olha, esse é o homem, esse é o marido. Agora esse aqui é o dono. E aí eu faço a mesma coisa com ela. Essa é a mulher, essa é a esposa e agora essa aqui é a dona. Aí a dona tem qual função dentro da empresa? Então agora ela é que vai falar com o dono. E aí você tem que deixar aqui a esposa, até a postura é diferente. E é muito interessante como que funciona isso. Então, enquanto não trata o relacionamento afetivo, o dinheiro não vem. É muito interessante. É interessante. Elenca aí alguns pontos que o casal que está assistindo, que é dono de empresa, acha que a empresa está faturando e está bagunçada. Elenca alguns pontos que a pessoa pode ligar o alerta e falar assim: acho que eu preciso bater um papo com a Lázara para saber se né, o meu relacionamento com a minha empresa vai precisar de umas mentorias com a Lázara. Olha, é muito particular de cada Entendi. empresa, cada segmento, cada negócio, mas eu vou te dar um exemplo de um casal que chegou para mim para constelar a empresa, era uma transportadora. Perfeito. E ele que me procurou, ele me descobriu na internet e me procurou, só que ela foi para constelação. E naquele momento eu perguntei para ela se ela gostaria de participar assistindo a constelação. E aí ela topou. E foi uma constelação muito rica. E eu acabei colocando ela dentro da constelação. E ela era justamente o departamento financeiro. E ela estava truncando todas as negociações, só que ela não percebia. Porque no momento, quando ia acontecer os processos dentro da empresa, ela truncava por uma questão de vaidade. Porque ela estava se sentindo inferior a ele.
Então, ela estava contendo a empresa, o crescimento da empresa. Mas era por conta de um problema do casal. E tinha a ver com a família dele. Por quê? Porque ele tinha uma parte de outra empresa que era sociedade com a família. Entendi. Então, era uma treta que eles estavam tendo lá na casa, que um jeito que ela achava de puni-lo era no financeiro da empresa. E aí eu sempre falo, os homens são bons. Porque no fundo, ele sabia de tudo. Ele não tinha clareza para dar um nome para cada situação. Mas ele sabia e ele olhava para ela com muita compaixão. E ela saiu de lá, assim, muito reflexiva e até com um pouco de raiva de mim. Foi. Porque, assim, na hora de fazer o exercício, ela não estava muito preparada para olhar para isso. Mas ela topou. Como adulta, eu dei várias opções para ela. Você quer ficar lá de fora? Você quer entrar? Quando eu montei a constelação, eu perguntei para ela, você tá a fim de participar? Você quer correr o risco? Ela quis correr o risco. Será que no fundo ela não sabia, estava com medo de só chancelar e falar assim, nossa, era isso? No fundo, a gente sempre sabe. Todas as questões que aparecem na constelação são questões nossas, não tem jeito de inventar nada. Então, assim, você tem noção do que está acontecendo. Só que você não consegue olhar para aquilo ali com clareza. Então, eu falo assim, ó, qual que é o meu trabalho, Rafael? Eu sou como se fosse um drone. Certo. Eu dou o zoom in, eu vou lá com você e olho a questão de pertinho, que é aquela que você já está conseguindo olhar. E depois eu dou o zoom out. Então, eu te ajudo a afastar, A ver por cima a a ver por situação. cima. Então, é a hora que você assusta. Você fala, meu Deus, eu nunca tinha visto assim. Entendeu? Mas era a sua história. Eu não mexi em nada. Eu fiz constelação, eu participei de uma, fui constelado, só que eu fui PJ. Na verdade, meu pai me convidou pra gente constelar uma empresa, e eu falei, vamos, sem problema algum. E acabou que lá, entre outros, teve questões pessoais lá, familiares, e aí eu fiquei para assistir. Não me senti preparado para participar de outros, né? Uhum. Porque eu não me envolvi. A Viviane conseguiu facilmente. Uhum. Facilmente se viu e tal. Eu falei, olha, eu não tô preparado. Mas eu vi que é uma coisa assim que se muitas pessoas dessem uma oportunidade para participar ou para constelar, eu acho que, gente, teria muitos problemas resolvidos aí fáceis, Sim. que a gente acha que é uma coisa de um bicho de sete cabeças, que não vai ter jeito, e que a constelação resolveria de uma forma simples. Uhum. Né? Então, assim, eu sou testemunho de que funciona e é muito bom. Uhum. Você sai de lá leve e depois é só saber lidar com a situação. Que tem outros, porém, aí que eu não fui muito a fundo, né? Uhum. Porque só foi essa e depois não teve mais nada. Eu sei que tem algumas que ainda vão sendo feitas uns tratamentos pessoais mais particulares. Então, no meu caso, não teve. Mas quando a gente trata isso tudo aí, tanto polaridade, magnetismo e tal, como é que fica a parte da relação sexual de todos esses processos? Tem como, assim, abranger todos esses processos ou são cada um é de um jeito? Como que você fala a parte sexual? Na verdade, como é que fica ali a polaridade na relação sexual? Vou te dar o exemplo na relação homossexual. Que é Beleza. muito interessante que as pessoas me perguntam isso, né? Tem gente que não entende e fala assim: ah, eu não concordo com isso que você está falando de polaridade. Polaridade masculina, polaridade feminina e num casal homossexual. Lembra que eu falei que todos nós temos a metade pai e a metade mãe? Uhum. Nos homossexuais não é diferente. Todos dois são filhos de um pai e de uma mãe. Mas lembra do imã, que para estar junto precisa estar na polaridade diferente para atrair? Então, um dos dois vai assumir a polaridade masculina e o outro vai assumir a polaridade feminina. E assim eles ficam na relação. Tá, mas aí Entendeu? num casal hétero, por exemplo, se a mulher tá com a polaridade masculina muito alto e o homem normal, a relação sexual continua igual? Afeta alguma coisa? Afeta tudo. Afeta tudo. É a mulher que chega para mim falando assim: ó, eu não tenho libido. E eu falo: deixa de ser distraído e presta atenção que libido só acaba o dia que você morre. O que tá faltando é desejo sexual. E por que que o desejo foi embora? Que aí eu respondo também parte daquela pergunta que você fez para mim. Quais são os sinalizadores da mulher na polaridade masculina? Por que que o seu desejo foi embora? Porque você não admira esse homem.
Porque para a Perdeu mulher já. admirar o homem, ela precisa ver nesse homem características do masculino. E a mulher não vai ver características do masculino no masculino banana, num homem banana. Entendeu? Então ela fala assim: ah, eu tô sem libido. Não, distraída, você tá sem desejo Assim, sexual. vontade por aquela pessoa, né? Só que assim, ó, é raro, raríssimo. Mas eu já tratei casais que o homem tá na polaridade feminina, a mulher tá na polaridade masculina e dá certo. Mas é muito raro. Ela é a provedora. Ela que saiu de casa e ela que foi para a guerra. E ele cuidou, ficou? E ele ficou. E ele que cuida das crianças e dá certo. Mas é muito raro. Culturalmente não é o que a gente Não é da aprendeu. natureza. Não é da natureza. Não foi o Não que é eu da aprendi. natureza. Mas pode acontecer. Pode acontecer. E é tão interessante e curioso que esse homem, ele tem o timbre de voz mais afeminado. É aquele homem que fala mais baixinho. O jeito dele. E ele não é gay. E ela já é uma mulher mais despachada, mais grosseira, não é delicada. E tá tudo certo. E deu certo. Deu certo, tá dando certo. E nenhum deixou de ser homem, nenhum deixou de ser mulher. Não. É um casal Não. hétero, ok. E parece assim que é saudável. Até na relação sexual. Mas é muito raro. É muito raro. Olha, eu vou falar pra você. Ó, gente, minhas perguntas acabaram. Vocês têm pergunta aí? Sabe o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam comentar aqui e encher ela de pergunta. Eu queria, sei lá, 100 perguntas. Não vou falar 1000, não, porque 1000 eu acho que é um número muito alto. Mas 100 perguntas pra ela. Eu queria pegar ela assim, de calça curta, e ela falar assim: gente, não sei, vou ter que estudar, vou ter que ler, vou ter que ver e tal. Eu gostaria muito que vocês comentassem no podcast da Tia Lala aqui, e depois no Instagram, porque ela vai fazer cortes, e bombardeasse ela de perguntas. E depois comprar o curso dela, né? O que você acha, Tia Lala? Eu vou adorar. E eu gosto que faz pergunta difícil. Não é pergunta distraída, né? Não, não. E deixa eu falar uma coisa. Para que o amor aconteça, você tem que largar de ser besta. Cuidar da sua vida. Parece que a Angélica. Parece que alguém se identificou. Você pode repetir, Lázara, por favor? Para que o amor aconteça, você tem que largar de ser besta. Sabe por que eu falo isso? Por experiência de causa. Muitas mulheres que não casaram, que estão com 35, 40 anos, até hoje estão cuidando da vida dos pais. Estão cuidando da vida de outras pessoas e esqueceram de cuidar da própria vida. Então, larga de ser besta. Ainda dá tempo. O amor pode dar muito certo. E eu acredito nisso. Mas você tem que largar de ser besta. E eu posso te ajudar a largar de ser besta. Nós vamos lá, vamos desvencilhar, desemaranhar tudo isso que está te prendendo no passado, que está te deixando invisível. E você vai ficar soltinho e livre para que o amor aconteça. Beijo. A Angélica ficou tão perdida nesse negócio aí. Porque eu acho que a carapuça. Gente, a Angélica, só pra vocês entenderem quem que é a Angélica. Ela é tipo Liminha. Lembra? Vem cá, Angélica, vem cá. Tipo Liminha. E ela não gosta de aparecer de Ela tá jeito nenhum. distraída, ela Tá tá distraída. desconectada. É porque que serviu a carapuça. Mas enfim, tirando as brincadeiras aqui, Lázaro, queria agradecer o seu convite para a minha pessoa, para poder apresentar, te fazer perguntas, até dar um testemunho aqui, que ela jamais imaginaria isso. Mas eu queria te agradecer imensamente por você ter me convidado. Acho que foi muito bom, acho que eu aprendi. Tenho certeza que a Angélica também aprendeu. Todos vocês que estão aí aprenderam também, que ela vai chegar no marido dela e falar: amor, hoje você tá na polaridade feminina, né? Mas enfim, Lázaro, eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse aí os seus contatos, seus cursos, workshop, que eu sei que você tem N projetos aí, que o negócio tá bombando, até artista famoso da música sertaneja aí, na previsão. Queria que você desse aí uma explanada sobre isso. Ó, você falou uma coisa que é bem legal. Para quem está casada aí, não desista do seu casamento. A família é o maior projeto que a gente tem, vale a pena cuidar. Então, a mulher que se identificou com todas essas histórias aqui, viu, Angélica, e quer recrutar o marido dela para ele voltar para a polaridade masculina, o que ela precisa fazer? Ficar no lugar dela, que é ocupar a energia feminina. Muda tudo. Quando a mulher fica na essência dela, na energia feminina, automaticamente ela recruta o homem para o masculino. Mas para isso ela precisa fazer um exercício assim de muito posicionamento. É desafiador. E às vezes não, a mentoria pode ajudar muito essa mulher. Eu brinco assim, ó, você começa imaginando que você está com um cinto de segurança. E esse cinto ele vai te impedir de ficar levantando para
chamar garçom, para carregar mala, para abrir porta. Finge demência. Finge que você não consegue fazer as coisas, que você está limitada, que você vai forçá-lo a fazer. Então, ele começa a se deslocar. E para aquela mulher que é muito forte, que ela gostou desse negócio de ser empoderada, deixa de ser distraída, imagina que você está com a camisa de força. Que você não pode fazer nenhum movimento, a não ser com a boca para pedir por favor e para falar obrigada. Que você vai ficando no feminino e você vai obrigando ele a ter atitude. Então, você consegue salvar seu casamento, ainda dá tempo. E o que mais que você falou? Fala suas redes sociais, seus workshops, quem quiser entrar em contato, né? Detectou algum desses perfis, alguma coisinha que deu aquele start, aquele clique, aquele insight, falou, nossa, eu preciso falar com a Lázara. Pois é, meu Instagram é Lázara Rosana. O podcast da Tchalalá, eu estou à disposição para poder ajudar vocês aí. Na verdade, eu sou agente de transformação de pessoas, então eu participo desse processo ativamente. Eu só solto sua mão na hora que você estiver super preparada para ser uma mulher magnética na luz. E me procura lá, que eu tenho a agenda marcada com esses workshops até dezembro, em parceria com algumas construtoras aqui em Goiânia. Então, eu faço esses eventos em lugares maravilhosos, muito aconchegantes. Você vai se sentir super acolhida. Eu atendo homens também, mas cada dia que passa eu estou me especializando mais nesses eventos com mulheres. Sou autora e escritora de 2 livros. Depois a gente vai ter que marcar um para falar só desses livros, né? Livros. E eu só tenho a agradecer, Rafael, por toda a oportunidade que você me dá, pelo acolhimento e por estar sempre à disposição para me ajudar, para cuidar de mim, tá? Agradeço demais aqui o espaço, Ideia Produções. E Angélica, participação especial, que foi mais divertido do que nunca. Gente, beijo, obrigada e até!